na história republicana, que nasci num quilombo chamado Saco das Almas, onde escapei milagrosamente, filho de uma quebradeira de coco, que teve 20 filhos, e mais um vaqueiro que ainda teve mais 10, de 29 irmãos. Portanto, eu não posso, nesse mandato, que eu acho que será o último, deixar de, nesses 3 anos e meio, lutar para que se demarque o maior número de áreas de quilombo. Obrigado. Antes de passar aqui aos nossos convidados de forma rápida, deixa eu só fazer 2 considerações aqui, Manuela, que eu tinha até pedido a palavra, que é a seguinte: eu fui muito provocado pela intervenção do Dom Ladislau, porque nós vivemos nós que eu digo, Dom Ladislau, nós que somos do governo e somos do partido do governo, e que ao mesmo tempo trazemos na nossa história a luta social, o compromisso, a solidariedade, a vivência e a experiência desses movimentos. Então nós vivemos um paradoxo da impotência, porque às vezes a vontade nossa é ir com a mão lá e arrancar o problema e resolver. E eu sinto esse mesmo drama em vários companheiros que estão no exercício da função executiva, que é um drama e dói muito sobre o nosso governo a gente ver esses assassinatos. Mas não dói só como Estado, dói como pessoa, dói como cidadão, como militante, como pessoa que tem compromisso com a justiça, com uma sociedade melhor, com mais distribuição de renda e assim por diante. Esse debate serve um pouco para provocar a gente no nosso íntimo, mas para que dessa provocação no íntimo surja iniciativas e medidas que a gente possa, no tamanho da nossa perna, no tamanho da nossa ação, no tamanho da nossa responsabilidade, ver se consegue provocar para reagir. Nesse sentido, eu sou muito incomodado, nesses 9 anos, 8 anos e meio, com o tratamento que o nosso governo deu para a terra. Eu sou muito incomodado. Eu acho que nós deixamos a desejar, nós poderíamos ter feito mais. É verdade que o Brasil como um todo, e a gente como governo temos que olhar isso, nós também temos a responsabilidade de tocar a grande agricultura. Afinal, a grande agricultura gera uma receita, uma renda considerável para o país, que consegue fazer com que a nossa política social seja uma política social abrangente, larga e que pegue de forma universal o nosso povo. A nossa agricultura e o nosso país, por bênção de Deus, admite a convivência tranquila das duas, da pequena agricultura com a grande agricultura, a extensão. É possível fazer isso. Mas é possível ser mais ousado para fazer com que ela chegue na mão dos pequenos. Nós multiplicamos por 10 o orçamento da agricultura familiar. Era ridículo no governo anterior, em 2002, até 2002. Nós multiplicamos por 10. A agricultura familiar tem uma relação muito solidária com o nosso governo. Multiplicamos também o grande negócio, o agronegócio. Mas foi positivo para o Brasil, então tem sido boa para o Brasil. Agora, para o nosso companheiro Paulo, da Secretaria-Geral dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, se o governo, o executivo, não ajudar aqui no parlamento, as coisas não andam, porque há um certo pacto aqui que dificulta isso. Eu sei disso porque eu conduzi a votação do primeiro turno da PEC do trabalho escravo, que é de origem do nosso deputado Paulo Rocha. Eu lembro a dificuldade que foi. Agora, em 2003, 2004 nós votamos, 7 anos nós não conseguimos produzir um acordo para votar a PEC do trabalho escravo. E agora agrava porque avançam sobre muito bem dito pelo Domingos Dutra, sobre o decreto dos quilombos. E se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente vai defender, ao invés de ficar na propositiva para votar o PEC do trabalho escravo, nós vamos ficar na defensiva para não votar o decreto dos quilombolas. E vai vir contra os índios também, pode esperar daqui uns dias. O mesmo vale para a federalização. A federalização não é colocar a justiça do Estado contra a justiça federal, Diógenes. Não é isso. Aliás, a federalização já andou aqui na Câmara, aprovou na Câmara, foi para o Senado, voltou para cá, está em condições de ser votado. É que quem milita nos direitos humanos, em particular lá na ponta, sabe o funcionamento cotidiano dessa relação social, que muitas vezes o juiz não sabe. Não é porque ele não quer saber, é que ele não sabe porque a realidade da vida dele não impede ele de saber aquilo. Que o sujeito que milita numa comunidade distante de 17 quilômetros,
tudo por terra e etc., que convive do lado de um fazendeiro grande, que tem potentes caminhonetes e etc., que vão se encontrar na estradinha de chão ali. O juiz não sabe disso. Por isso que o companheiro lá no fundo do nosso país, quando ele vai fazer a denúncia, ele pensa muito, fala, pô, mas como que eu vou fazer essa denúncia? Eu tenho uma peixeira e ando a pé, de sandália, por esse mundo aqui, o sujeito vem com a caminhonete, com uma escopeta, com não sei o quê. De longe ele pode acabar comigo. O juiz, ao fazer a análise, ele não sabe dessa realidade. Então, a ideia de federalizar é tentar tirar um pouco dessa relação cotidiana, vítima e algoz, e trazer para uma instância um pouco superior, que impeça de que essa relação determine o seu resultado. Essa é a ideia. Nós já votamos aqui, já foi para o Senado, voltou, que seria uma boa medida para o Brasil, eu acho. Para o Brasil também pensar um pouco mais. Isso não tem nada a ver com retirada de atribuições da Justiça do Estado. Nós achamos, o senhor sabe que nós já estamos trabalhando junto com a AMB para levar as reivindicações da AMB, mas nesse caso específico nós precisamos trabalhar. Então, os companheiros do Executivo, Ministério da Justiça, Direitos Humanos, Secretaria-Geral, devia pensar isso, ó. O governo tem que enfrentar esse debate. Nós não podemos querer só fazer as coisas boas. Aquilo que dá tranquilidade para todo mundo. Tem coisa que é preciso pôr a cara, é preciso entrar para fazer. E nesse caso nós apontamos meia dúzia de coisas aqui que eu acho que valeria a pena, sabe? Valeria a pena. O governo define, ó, eu vou fazer a PEC do trabalho escravo. Porque veja bem, se é fato nós temos que votar o Código Florestal, impedir o desmatamento, que isso fica ruim para a relação internacional do Brasil, mas a convivência com o lugar de trabalho escravo fica bem para o Brasil? Então, é tão ruim, tão dura, como a do desmatamento, né, e outras coisas que vão acontecer. Então, para concluir, eu acho que nós temos algum trabalho, viu, Manuela, com a sua permissão. Eu acho que nós devíamos formalizar aqui, do debate, o que nós tiramos, as intervenções, as opiniões, ver o que a gente pode formalizar e dar a nossa modesta contribuição, Dom Ladislau. Mesmo com a nossa impotência, nós vamos passar a tocar para frente. Vamos ver o que acontece. E eu acho que contribui para esse momento. O Brasil já convive há tantos anos com a morte no campo, né? Há tantos anos que a gente vê mais uma morte no campo, no Acre, o Wilson Pinheiro, depois, enfim, não vou nem ficar falando aqui que são tantas coisas, né? Eu que acompanhei Corumbiara e acompanho, doutor Marcelo Bessa, acho que a posição do senhor e do chefe da Polícia Civil de Rondônia, pela exposição aqui, né, eu sou muito pela aparência e pela primeira impressão, eu queria dar o meu testemunho da boa impressão. Né? Ocorre que nós estamos numa função que é contingência, né? Uma função que é a circunstância. Hoje o senhor é secretário de Segurança, circunstancialmente. O senhor é chefe da Polícia Civil, circunstancialmente. Né? Então as coisas estão sendo bem conduzidas, neste momento, pelos senhores. Né? Mas nós não sabemos nem a situação pretérita e não saberemos, e não sabemos também o que virá no futuro. Então, o caso de Corumbiara, quando eu vejo esse caso, eu acho gritante para a justiça do Brasil. Por isso é que a OEA se manifestou, dizendo que foi viciado aquele julgamento, né? Nós tivemos a oportunidade de ler trechos aqui do promotor público falar aquilo. É uma coisa, né, que seria facilmente contestada. E já está transitado de julgado, já tem um condenado, lavrador condenado, vivendo clandestinamente no Brasil, por um julgamento viciado que a gente tem dificuldade, e vem mais uma vez a impotência, de ver como que você reverte pelo processo judicial brasileiro, que é uma situação muito difícil. De qualquer forma, eu queria agradecer a atenção daqueles que resistiram até agora. Vamos usar a palavra aqui de forma bastante rápida. O primeiro que pediu foi o doutor Diógenes, que vai ter que sair para pegar o avião. Depois uma palavra rápida para a gente fechar aqui. Tem a palavra, doutor Diógenes. A audiência de todos, né? E reiterar que a AMB apoia qualquer ação, qualquer medida tendente a eliminar a violência no campo e tendente a estabelecer uma melhora
no nível do Brasil em relação aos direitos humanos. Entretanto, eu queria lembrar também aqui que o caso emblemático da Dorothy Young foi julgado pela Justiça Estadual em um ano. Um ano. E, portanto, com todo respeito às manifestações em sentido contrário, eu reitero que a solução, não só para a violência no campo, mas para todo o outro tipo de violência, é dotar de recursos materiais, humanos e orçamentários o sistema de segurança dos estados, que o proveito vai ser muito mais abrangente do que exclusivamente no caso da violência no campo. Então, muito obrigado pela atenção de todos e, infelizmente, eu não vou poder continuar ouvindo as manifestações aqui, porque eu tenho voo marcado agora em seguida. Muito obrigado. Vamos ouvir aqui, doutor Ladislau. O senhor pode falar daí mesmo, só apertar o botãozinho aí que o som chega. Só aí. Obrigado pelo doutor. É dom. Mas aqui foi feita uma pergunta do deputado, o que a gente pensa, mas as manifestações dos deputados, eles já deram uma resposta. No entanto, eu gostaria também de dizer o seguinte: se João Paulo diz que se sente impotente aqui, os deputados se sentem impotentes, imagine lá o povo do campo. Né? Imagine esse povo lá, que há tanto tempo lhe foi prometido e tal. Da nossa parte, eu gostaria de dizer o seguinte: tanta coisa boa que o governo Lula realizou e a Dilma está fazendo. Por exemplo, ela prometeu fazer 2 milhões de moradias. Que coisa boa. Mas o povo do campo está esperando quantas famílias vão ser assentadas. Lá no Paraná nós temos quase 10 mil famílias esperando assentamento. Mas o INCRA tem condições para assentar 500, os 600 e o resto. Eles vão viver quantos anos? Alguns estão 10 anos debaixo da lona, à beira da estrada. Quantos anos vamos esperar lá? Então, eu acho que se a presidente falasse um pouquinho sobre a questão fundiária, da reforma agrária, e desse, não, nós temos um plano de reforma agrária e vamos fazer neste ano isso aqui. Imagine se forem assentados 1 milhão este ano, durante o governo 4 milhões de famílias, esse problema dos sem terras, né, que é uma ferida para todos nós, né, diante de tantos países que muito em condições piores do que nós, e realizaram uma reforma agrária. Por quê? Porque isso é reforçar a infraestrutura. Então, a gente gostaria de que isso... E uma coisa muito boa, que não desistam de votar essa PEC, né, que acabe com o trabalho escravo. Isso vai dignificar a casa aqui. Né, vai dignificar. Vai ter um grande reconhecimento também. E podem esperar que tudo aquilo que os movimentos sociais vão apoiar essas iniciativas. Bom, acabou. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Gersino, queria fazer alguma consideração, doutor? Excelência, eu quero pedir o apoio, né, de Vossas Excelências no sentido, né, da aprovação desse projeto do deputado Domingos, que fala sobre a questão das liminares possessórias, haja vista que se esse projeto for aprovado e obrigar o magistrado, ao examinar um pedido de liminar no feito possessória, no